Salmo 51. Salmo 51, versos 10 e 11, a palavra de Deus vai nos dizer: cria em mim, ó Deus, coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Santo Espírito. Ou como diz em outras traduções, teu Espírito Santo. O salmista, meus amados irmãos, simplesmente se depara com uma situação em que ele reconhece que errou diante da presença de Deus. Então o seu temor aqui era que a presença de Deus fosse tirada da vida dele. Então quando acontece isso, ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro, porque havia maldade no seu coração. Cria em mim um coração puro e reto, renova em mim o Espírito, louvado seja Deus. O Espírito de Davi, ele queria que o seu espírito ele estivesse cheio da completude do Espírito Santo de Deus, a presença de Deus fosse com ele na vida dele, para que ele pudesse trilhar os caminhos retos que conduz ao reino dos céus. O seu temor aqui não era nada mais, nada menos do que perder a presença de Deus. E nós estamos vivendo em um tempo, meus amados irmãos, em que tem muitas igrejas, mas poucas pessoas têm a presença de Deus nos dias de hoje. E por que essa presença tem sumido do coração e do seio do povo, do seu coração, de dentro de si? Porque nós não temos mais buscado a Deus como nós buscávamos antigamente. A oração é primordial para que nós sejamos renovados, mas é algo tão difícil de ser feito, mas tão difícil e interessante, que é algo que a gente faz parado, até de joelhos. Alguns não têm mais, meus amados irmãos, força de orar, mas nem deitado antes de dormir. Interessante que no começo da nossa caminhada nós tínhamos uma força extraordinária. Nós líamos a Bíblia todos os dias. Eu mesmo, meus amados irmãos, digo por mim, eu vivia como um louco. Era com a Bíblia toda hora, debaixo do braço, para cima e para baixo. Meu Deus, era desse jeito logo quando eu aceitei a Jesus. Mas hoje em dia, meus amados irmãos, é tão difícil para a gente fazer a obra. É tão difícil para a gente ler a Bíblia. É tanta coisa para tomar o nosso tempo, para tirar a nossa atenção, para nos distanciar de Deus. Por quê? Que há tanto entretenimento através das redes sociais, nos celulares. Porque tudo isso, meus amados irmãos, combina para tirar do cristão o tempo que ele se utilizava para meditar e buscar a palavra de Deus, se aprofundar no conhecimento. Porque se nós não mergulharmos no Espírito, não tem como desfrutar do melhor de Deus sobre a nossa vida. Você entenda isso? Quando o mergulhador sai para mergulhar, ele vai para as águas mais profundas. E quando chega lá, ele mergulha com aquele tanque de oxigênio para que ele possa respirar. Ele mergulha, vai lá no fundo com a câmera, porque ali no fundo é onde estão as coisas mais belas, no fundo do mar. Mas eu quero desfrutar do melhor de Deus. Eu quero ver a beleza do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Eu quero ver o que há de mais belo no Espírito Santo de Deus. Mas eu não quero mergulhar no mar do Espírito Santo de Deus na busca constante diária. Se nós não mergulharmos no Espírito Santo, meus amados, não há como obtermos o renovo de Deus. É muito bom nós ouvirmos falar sobre renovo. Interessante que algumas pessoas, quando vêm ministrar a respeito dessa mensagem, eles só frisam a parte, meus amados irmãos, do renovo, se esquece das coisas velhas que tem que ser mudada em nossa vida. E a maioria deles vão falar sobre a águia, sobre a forma da águia viver, que ela vive 40 anos, depois ela tem que voar para quebrar o seu bico, arrancar as suas garras, suas penas, e daí ser renovada.
O renovo aqui, meus amados irmãos, é para nossas vidas e é espiritual. Sem vida espiritual com Deus, meus amados irmãos, não há renovo. Sem oração não há renovo. Sem leitura de Bíblia não há renovo. Sem busca constante não há renovo. Mergulha no Espírito Santo de Deus para que você venha desfrutar do melhor de Deus para a tua vida. Ah não, irmãos, mas são tantas as lutas, eu estou tão cansado. Meus amados irmãos,